Há momentos em que a escuridão não é apenas ausência de luz, ela é presença. Durante a Quaresma, um período de jejum e renovação espiritual, dizem que o véu entre os vivos e os mortos se torna mais fino. É quando as sombras ganham voz, quando os sussurros na noite não são apenas fruto da imaginação. Você já sentiu alguém te observando, mesmo estando sozinho? Já ouviu passos atrás de você, mas ao se virar, não havia nada? Pois saiba que, nesse tempo de provação, nem todas as almas descansam em paz. Os antigos alertam sobre a procissão das almas, um cortejo espectral que caminha silencioso, buscando aqueles que têm contas a acertar. Há quem diga que, ao ouvir seu nome no vento, jamais deve responder, pois pode não ser um vivo chamando. E o cavalo fantasmagórico, seu galope ecoa na madrugada, anunciando que o relógio da condenação se aproxima. Para quem ignora os sinais, resta apenas o arrependimento, isso se houver tempo. Mas onde há o mal, também há a força de Jesus, a única capaz de afastar aquilo que rasteja na escuridão. A oração e a caridade protegem os que têm fé, mas aqueles que desafiam as regras, bom, estes aprendem da pior forma que certas histórias não são apenas histórias. Elas são avisos. E agora, você está pronto para ouvir a verdade? Nas noites mais silenciosas do interior, quando a escuridão parece respirar junto com a terra, contam-se histórias que desafiam o entendimento. Uma das mais antigas é a do cavalo fantasmagórico, uma criatura espectral que surge sempre à meia-noite, anunciando uma purgação para aqueles que carregam pecados ocultos. Dizem que quem ouve o trote do animal sente um frio inexplicável e tem sonhos perturbadores por 40 dias. Os mais religiosos acreditam que é um teste da fé, um chamado à oração e ao jejum, uma chance de buscar a renovação espiritual antes que o peso das trevas tome conta da alma. Outra história que percorre gerações é a da procissão dos mortos, um cortejo de espíritos que se move lentamente pelas estradas de terra, segurando velas que não tremulam ao vento. Uma mulher escravizada no passado testemunhou essa marcha sombria e, ao tentar rezar, percebeu que sua voz simplesmente não saía. Sua fé vacilou e, a partir daquela noite, nunca mais teve paz. Dizem que sua alma foi tomada por algo que habita o mundo entre os vivos e os mortos. O que aconteceria se, ao invés de se esconder, alguém ousasse caminhar ao lado dessas almas? Seria um castigo ou uma redenção? Os mais sábios ensinam que a espiritualidade deve ser cultivada para afastar o mal, principalmente na Quaresma, um período de reflexão e mudança. Muitos acreditam que essas aparições são testes, um chamado para aqueles que precisam se purificar através da caridade e da fé. Mas, e se as almas que vagam à noite não forem apenas um aviso? E se algumas delas ainda buscam alguém que deixou promessas não cumpridas para trás? Nem só os campos guardam mistérios, as cidades também são palco de histórias inexplicáveis. Contam que, em um beco esquecido pelo tempo, uma mulher escravizada viveu para testemunhar um evento que ninguém deveria ver: a procissão das almas. Era um período de Quaresma, e ela seguia sua rotina de oração e jejum, quando sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pela janela, viu figuras encapuzadas, carregando velas cuja luz não projetava sombras. Tentou clamar por Jesus, mas sua voz morreu na garganta. No dia seguinte, sua pele estava fria como mármore, e seu olhar perdido para sempre. Outra lenda urbana fala da menina que recebeu um presente macabro. Durante uma brincadeira inocente, encontrou no chão um fêmur esculpido em forma de vela. Ela, curiosa, levou o objeto para casa, sem saber que carregava um símbolo da purgatória. Naquela noite, um vento gelado percorreu os cômodos, e o relógio da condenação bateu sem ninguém tê-lo tocado. A cada madrugada, ouvia sussurros ao pé da cama, vozes da penitência murmurando promessas de algo que ela não compreendia. Será que o objeto era uma maldição ou um teste? A Quaresma ensina sobre sacrifício e transformação, mas também alerta sobre os perigos da curiosidade desmedida. Dizem que aqueles que zombam das tradições, que ignoram os sinais, são os primeiros a serem chamados pelo desconhecido. Há coisas que não podem ser vistas sem consequências. Mas e aqueles que já olharam para o abismo? O que acontece com eles depois? A Quaresma é um tempo de jejum, oração e renovação espiritual. Mas também é um período onde o invisível se manifesta de formas que poucos conseguem explicar. Os mais velhos dizem que, nesses 40 dias, as forças das trevas encontram brechas para testar a fé dos vivos,
Quem já desafiou as regras desse tempo sagrado sabe que certas ações podem trazer consequências irreversíveis. Dizem que aqueles que zombam da espiritualidade acabam atraindo entidades que não deveriam ser perturbadas. Entre as superstições mais temidas está a proibição de dançar. Há a história de um jovem que, ignorando os avisos da avó, foi a uma festa na sexta-feira da Quaresma. No meio do salão, uma mulher misteriosa o convidou para dançar. Seu olhar era hipnotizante, mas algo em seus pés estava errado. Não tocavam o chão. Quando o relógio da condenação bateu meia-noite, ele desapareceu. No dia seguinte, encontraram apenas suas pegadas queimadas no chão. Desde então, há quem diga que, se ouvir uma música fraca ao longe, jamais deve seguir o som. Pode ser um convite para um baile sem volta. Outro costume enraizado é o medo da procissão das almas, que, segundo relatos, aparece nas noites anteriores ao Domingo de Ramos. Dizem que, se um vivo cruzar seu caminho, tem apenas 7 dias para acender uma vela e rezar por sua alma, ou será chamado para acompanhá-los na próxima passagem. Alguns acreditam que a única forma de afastar esse destino é através da caridade e do arrependimento sincero. Mas e se, ao tentar rezar, as palavras simplesmente não saírem da boca? Será que ainda há escapatória? Desde tempos imemoriais as histórias alertam. Há limites que não devem ser ultrapassados. Quem desafia as regras sagradas da Quaresma pode acabar experimentando a punição antes do tempo. Um dos relatos mais assustadores é o da menina que decidiu dançar na Sexta-feira Santa. O salão estava iluminado, a música preenchia o ambiente e tudo parecia normal. Mas quando o relógio da condenação bateu meia-noite, ela percebeu que seu par tinha olhos sem vida e mãos frias como o mármore de um túmulo. Seu grito ficou preso na garganta quando, em um piscar de olhos, tudo desapareceu, menos suas pegadas queimadas no chão. Outro caso é o do homem que jurou desafiar o próprio demônio. Cético, riu dos avisos da avó e garantiu que, se algo das trevas quisesse enfrentá-lo, que aparecesse. Durante 7 noites, tudo ficou em silêncio. Até que, na 8ª, ele notou algo estranho em seu reflexo no espelho. Seus olhos não o seguiam. Ao piscar, sentiu um frio cortante e percebeu que não estava mais do lado de cá. Algo havia tomado seu lugar. A partir daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Quem olhava nos seus olhos sentia um arrepio inexplicável, como se ali houvesse um vazio onde antes existia uma alma. A Quaresma ensina sobre renovação espiritual, jejum e oração, mas há quem ignore esses ensinamentos e pague um preço alto. Muitos acreditam que essas histórias não passam de superstição, mas e se forem advertências reais? Se um dia você se deparar com um teste do invisível, saberá como reagir? Ou perceberá o erro tarde demais? Desde tempos imemoriais, as histórias alertam. Há limites que não devem ser ultrapassados. Quem desafia as regras sagradas da Quaresma pode acabar experimentando a punição antes do tempo. Um dos relatos mais assustadores é o da menina que decidiu dançar na Sexta-feira Santa. O salão estava iluminado, a música preenchia o ambiente e tudo parecia normal. Mas quando o relógio da condenação bateu meia-noite, seu par revelou algo que ela não tinha percebido antes. Olhos negros como o vazio, mãos frias como o mármore de um túmulo. Seus pés se recusavam a parar de dançar, como se estivesse presa a uma força invisível. Em desespero, tentou clamar por Jesus, mas sentiu um nó na garganta. Seu erro? Desafiar o período de purgatório e renovação espiritual, onde o diabo testa os corações vacilantes. Outro caso é o do homem que jurou desafiar o próprio demônio. Riu dos avisos da avó e garantiu que, se algo das trevas quisesse enfrentá-lo, que aparecesse. Durante 7 noites, nada aconteceu, mas na 8ª, seu reflexo no espelho parecia estranho. Seus olhos não o seguiam. Ao piscar, sentiu um frio cortante e percebeu que não estava mais do lado de cá. Algo havia tomado seu lugar. Dizem que o diabo não precisa levar sua alma à força. Basta que você a entregue com sua arrogância. Sem oração, sem fé, sem a proteção de Jesus, qualquer um se torna vulnerável. Afinal, o mal não entra sem permissão, mas quem abaixa a guarda entrega as chaves do próprio Espírito. A Quaresma ensina sobre jejum, oração e caridade, mas também é um campo de batalha espiritual. Durante esse período, o diabo tenta desviar os que estão fracos, enquanto Jesus oferece a redenção para aqueles que buscam proteção. Essas histórias não são apenas lendas, são alertas. O que você escolheria?
A soberba de enfrentar o desconhecido sozinho ou a força daquele que venceu até a morte? Há histórias que desafiam a razão, eventos que deixam até os mais céticos sem palavras. Durante a Quaresma, há quem diga que a linha entre os vivos e os mortos se torna mais tênue, permitindo que o invisível toque a realidade. Como no caso da moça do Lampião, uma figura espectral que surge nos caminhos rurais, segurando uma chama azulada que nunca se apaga. Dizem que se você cruzar seu olhar com o dela, sentirá um peso insuportável sobre os ombros. O peso de uma alma que precisa de redenção. Um viajante certo dia recusou-se a orar por ela e seguiu seu caminho sem medo. Naquela noite acordou com uma presença ao pé de sua cama. O relógio da condenação bateu sozinho e o ar ficou pesado. Quando tentou se mexer, percebeu que algo invisível o segurava. Há também o relato de um grupo de trabalhadores que, ao voltar para casa à noite, encontrou uma criança sentada na estrada segurando uma vela. O mais velho entre eles alertou: "Não falem com ela." Mas um dos homens, movido pela compaixão, ajoelhou-se e perguntou se ela precisava de ajuda. A menina sorriu e, com um sopro, apagou a chama da vela. No mesmo instante, todas as luzes ao redor se apagaram também. Um vento gelado atravessou o grupo e, quando a escuridão passou, o homem que falou com a menina estava imóvel, pálido, os olhos cheios de pavor. Nunca mais pronunciou uma palavra. Esses eventos inexplicáveis sempre carregam um significado mais profundo. Seriam apenas castigos, ou seriam chamados à oração e à renovação espiritual? Para os mais religiosos, esses acontecimentos servem como alerta. Sem a força de Jesus, qualquer um pode se perder no deserto espiritual. Mas, e aqueles que já cruzaram essa linha? O que acontece com eles depois? Nem tudo o que brilha é luz, nem toda voz doce vem de um anjo. Durante a Quaresma, muitos acreditam que o diabo se disfarça para testar a fé dos incautos. Há quem confunda auxílio com armadilha, e há aqueles que só percebem o erro quando já é tarde demais. Como no caso do Anjo do Poço, uma entidade que apareceu para uma criança prometendo proteção. Sua voz era calma, seu semblante sereno, mas a cada dia, a figura se aproximava mais da borda do poço, sempre estendendo a mão, sempre chamando. A criança, ingênua, quase aceitou o convite. No último instante, sua avó, uma mulher de fé inabalável, puxou-a para longe e começou a rezar. Quando olharam novamente, a figura havia sumido e um sussurro ecoava das profundezas do poço: "Eu voltarei." Os antigos dizem que nesses 40 dias, o invisível se torna mais ardiloso. Uma moeda de ouro encontrada no chão pode parecer sorte, mas e se for um teste? Um viajante certa vez pegou uma dessas moedas e, ao fazê-lo, sentiu um arrepio gélido subir pela espinha. Naquela noite, sua casa foi tomada por batidas incessantes na porta e na janela, como se algo tentasse entrar. Pela manhã, ao abrir a mão, a moeda estava completamente carbonizada. Sem oração, sem fé, sem a proteção de Jesus, qualquer um pode ser enganado. A questão é: quando o sobrenatural se apresenta, como distinguir o sagrado do profano? Como saber se o que se manifesta é um espírito perdido em busca de paz ou algo muito pior, disfarçado de inocência? Muitos acreditam que apenas a caridade, o jejum e a renovação espiritual podem fortalecer a alma contra essas ciladas. Mas e aqueles que ignoram esses sinais? Será que percebem o erro a tempo ou só quando já estão presos do outro lado? Você pode escolher acreditar ou não, mas uma coisa é certa: há forças que desafiam a lógica, e a Quaresma é um tempo de provação. Enquanto alguns veem apenas lendas antigas, outros sentem na pele o peso das histórias que atravessam gerações. Será coincidência que tantos relatos de aparições, vozes da penitência e purgação acontecem nesses 40 dias? Ou existe algo mais profundo que só os atentos percebem? O diabo não precisa arrastar ninguém para o abismo, basta que a pessoa abra as portas. Mas assim como há o mal, há também a proteção divina. A oração, o jejum e a caridade são escudos para aqueles que compreendem o verdadeiro sentido da renovação espiritual. Muitos ignoram os sinais, desafiam as regras e zombam do invisível. Mas e você? Teria coragem de quebrar os limites sagrados da Quaresma? Se já viveu algo inexplicável ou conhece alguém que tenha sentido a presença do sobrenatural, compartilhe sua história nos comentários. E se quiser continuar explorando mistérios sombrios e segredos ocultos, inscreva-se no canal Vibrando Sabedoria
Ative as notificações e prepare-se para descobrir o que muitos preferem ignorar. Mas lembre-se, certas verdades só são reveladas para aqueles que realmente estão prontos para vê-las.